E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise técnica. Hoje a gente vai destrinchar o verdadeiro alicerce histórico da segurança e saúde no trabalho no Brasil, a nossa famosa NR02. O foco aqui é técnico, direto ao ponto e pensado para quem atua na linha de frente da engenharia, na gestão de riscos e na conformidade legal. Nós vamos entender exatamente como a regularização preventiva deixou de ser uma mera papelada para se tornar a espinha dorsal da continuidade de qualquer negócio. Mas antes de qualquer coisa, pensem comigo numa situação bem prática. Dá para simplesmente ligar as máquinas e abrir as portas de um estabelecimento novinho, sem ter nenhuma garantia prévia de segurança? A resposta instintiva é óbvio que não, né? Mas na prática do dia a dia, a falha em comprovar isso sob as lentes rigorosas de uma fiscalização gera um efeito cascata de consequências jurídicas e operacionais bem severas. Nosso objetivo hoje é entender a fundo essa base puramente preventiva. E para mapear tudo isso, o nosso roteiro está bem enxuto. A gente vai passar rapidinho pelo histórico da norma, o conceito de inspeção em si, as obrigações legais, como isso esbarra em outras NRs e, claro, vamos mergulhar na realidade tensa das fiscalizações, embargos e interdições com casos reais. Vamos lá? Ponto 1. O histórico e a evolução da nossa inspeção prévia. Olha só como as coisas mudaram. Lá atrás, em 1978, as NRs nasceram com a Portaria 3.214. A NR02 teve sua última grande atualização de texto em 1983, mas o pulo do gato aqui, a mudança que impactou todo mundo, foi que em 2019 a NR02 foi oficialmente revogada como uma norma independente. E não, a regra não sumiu. Toda aquela filosofia de exigir uma inspeção física inicial obrigatória pelo Estado foi absorvida pelos alvarás mais modernos e, de forma muito mais profunda, pelo GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, lá na atual NR01. Então, mesmo revogada formalmente no papel, a essência da NR02 continua vivíssima. Ela é literalmente o DNA da cultura prevencionista que a gente aplica hoje. Foi ela que cravou na nossa história legislativa que um negócio só pode, de fato, começar a operar se oferecer um ambiente comprovadamente seguro desde o primeiríssimo segundo de vida. Ponto 2. O conceito de inspeção. Afinal, o que o auditor realmente espera encontrar? A inspeção prévia sempre funcionou como um escudo, tanto administrativo quanto operacional. É aquela apreciação formal pelo Ministério do Trabalho para carimbar que as instalações cumprem as normas. E não é só dar uma olhadinha no maquinário, não. O buraco é mais embaixo. A ideia é garantir que toda a estrutura física e a conformidade documental estejam redondinhas muito antes de colocar qualquer trabalhador lá dentro, exposto ao risco. O fluxo burocrático histórico, que inclusive ainda serve de base para muitos licenciamentos, era bem direto. Passo 1. A empresa pedia apreciação para o órgão regional. Passo 2. Sentava e esperava a emissão do famoso CAI, o Certificado de Aprovação de Instalações. Mas e se o auditor do governo estivesse atoado de trabalho e não pudesse ir? Aí a gente entra no passo 3, um mecanismo de contingência muito inteligente. Esse mecanismo é uma verdadeira aula de autorregulação. Se o órgão público não conseguia fazer a inspeção, a empresa não ganhava um passe livre, de jeito nenhum. A própria organização tinha que emitir uma declaração de instalações. A protocolar esse documento, a empresa batia no peito e assumia integralmente toda a responsabilidade técnica, civil e legal de que o galpão, a fábrica ou a obra estavam impecáveis e em total conformidade. Terceira parte do nosso material, as obrigações e responsabilidades legais. Aqui a gente tem uma divisão de tarefas muito clara, amarrada pela CLT e pelas NRs, é uma via de mão dupla. De um lado, o empregador assume o dever estrutural, implementar as normas, criar as ordens de serviço e entregar um ambiente à prova de acidentes. Do outro lado, o colaborador tem que jogar junto, cumprir procedimento, usar o bendito EPI e relatar qualquer risco iminente. É um compromisso solidário. Se um dos lados falha, todo o ecossistema de prevenção desmorona. E o que sustenta tudo isso no final do dia? Papel e técnica. Uma aprovação de segurança nunca foi um liberou geral definitivo para a empresa. Ela era exigida rigorosamente para cada estabelecimento físico de forma isolada. Fez uma reforma substancial? Mudou a planta? Tinha que pedir nova aprovação e submeter projeto novo. Sem a cesteira de documentos atualizada, a fundação da empresa é, juridicamente, um castelo de cartas pronto para cair no primeiro vento.
quarto tópico, a relação da NR02 com o restante do nosso ecossistema regulatório. Pessoal, a norma nunca viveu isolada. Falhar nessa base estrutural desencadeia um efeito dominó que é terrível para a operação. Se a instalação física começa irregular, o PGR da NR1 já nasce viciado. Operar sem essa avaliação prévia é pedir para violar as regras super exigentes de elétrica da NR10 ou os critérios para trabalho em altura da NR35. É um tropeço inicial que atrai rapidamente as canetadas pesadas e implacáveis da NR3 e da NR28. O que nos leva à nossa quinta seção: fiscalização, embargo e interdição, o choque de realidade quando a prevenção falha. Bom, o gatilho absoluto para uma intervenção drástica do Estado tem nome e sobrenome na NR03: risco grave e iminente. Basicamente, a qualquer cenário ou rotina que possa, a qualquer momento, causar um acidente grave ou uma mutilação no trabalhador. Bateu nesse limite técnico, é paralisação imediata. Simplesmente, não existe margem ou tempo para negociação. E no meio da tensão de uma fiscalização, é comum o pessoal confundir duas ferramentas bem pesadas, mas que têm alvos diferentes. Olha só, o embargo é a trava usada exclusivamente para parar, total ou parcialmente, o canteiro de uma obra de engenharia. Já a interdição é o freio puxado em um estabelecimento inteiro, um setor logístico ou até mesmo numa única máquina que está perigosa. Trocar esses dois termos na hora de fazer uma defesa técnica é um erro crasso. A fiscalização trabalha com uma precisão cirúrgica aqui. O auditor vai aplicar a punição na menor unidade funcional onde o risco agudo foi encontrado. Traduzindo, se o perigo crítico está apenas numa serra-fita sem proteção, a interdição cai direto nela. A serra para, o risco de acidente grave some, mas o restante do parque industrial pode continuar produzindo normalmente. E tem um detalhe de bastidor da NR28 que é vital a gente lembrar. Sabe aquele critério famoso da dupla visita, onde o fiscal dá um prazo benevolente para a empresa consertar o erro? Para situações de risco grave e iminente, isso não existe de jeito nenhum. A operação é lacrada na mesma hora. E para conseguir levantar esse bloqueio, a empresa vai suar. Precisa de um novo laudo provando que mitigou o risco e ainda tem que esperar toda a burocracia da decisão final da Superintendência Regional. Vamos para o nosso sexto e último tópico: casos reais e a aplicação da prevenção. Para vocês terem ideia de como isso funciona no mundo real, tem um relatório de interdição bem famoso de 2015. O problema principal lá não foi só uma máquina quebrada. A fiscalização parou tudo porque encontrou práticas abusivas de organização do trabalho e uma falta completa de gestão de riscos ergonômicos e mentais. A auditoria moderna olha o sistema como um todo. Negligenciar isso gera adoecimentos crônicos nas equipes, multas estratosféricas e, claro, a paralisação do seu negócio. E a conta por negligenciar tudo isso chega, viu? E é salgada. As multas da NR28 não são um valor fechado. Elas são calculadas infração por infração, multiplicadas pela gravidade e pelo número de funcionários da empresa. Mas quer saber o pior? O verdadeiro buraco negro financeiro está nos custos ocultos. Pensa no estrago de uma quebra de contrato de fornecimento just in time, rescisões e na exclusão sumária de licitações públicas gigantes. Ignorar o projeto preventivo lá na base custa infinitamente mais caro. É por isso que uma cultura preventiva inteligente não fica sentada esperando o Ministério Público aparecer. A gente mesmo tem que fazer nossas auditorias internas, revisar as documentações e fazer as inspeções com o mesmo nível de exigência de um auditor fiscal. Manter os controles de engenharia em dia, certificações atualizadas e treinar a equipe periodicamente não é luxo, é a única blindagem real que temos para garantir a segurança de todo mundo e a continuidade das operações. Para encerrar nossa análise, deixe uma reflexão séria para nós. As operações que estamos gerenciando estão construídas sobre fundações sólidas de conformidade prévia ou estamos simplesmente arriscando um colapso operacional a qualquer momento? Um projeto que nasce e se mantém sem análises rigorosas e sem as provas técnicas exigidas é uma bomba relógio diária. A regularização em segurança não é um tropeço burocrático, é a única garantia técnica indiscutível de que a empresa vai estar de portas abertas amanhã. Até a próxima, pessoal!